Saída, seja bem-vindo, ele, Fernando. Aê, Eita querida! glória! Estou ajustando aqui. Ei, E aí, pastorzão, tudo e aqui bem? tu, pastorzão, como é que tu estás, hein, queridão? Eita! Eu tô bem, graças a Deus. Bom demais estar com Amém. vocês aí nessa noite. Amém, gente. E a família? Como é que tá a família? Tudo tranquilo? Tá tudo, tá tudo bem, graças a Deus. Ana Carolina, o Dom, Isso. não tem É... quarentena parada com o Dom, porque o Dom é ligado no 220. Eita, Então, rapaz. então, na quarentena eu tô fazendo muita ginástica. E é isso aí, cara. Mas isso é bom, viu? É bom pra saúde, faz bem à saúde, viu? É verdade. E Leila, Tá bem, graças a Bia, Deus. Tá tudo tudo bem, certo? graças a Deus. É, a diretora tá acompanhando aí, trabalhando muito, né? Por mais que não Aham. tenha aula presencial, mas ela está trabalhando bastante, a equipe todinha, né? Uhum. Inclusive, Pastor Diego, e essa live também, de vez em quando está entrando muitos professores do Rema, pessoas, diretores, e Coisa a boa. gente já deixa avisado que se eles quiserem aproveitar essa live para divulgar o Rema na cidade deles, fica à vontade também, tá bom? Isso Uhum. aqui é Muito um, bom. o intuito é poder servir, né? Levar a palavra da É, fé e servir. Não é isso? verdade. É isso mesmo. E que bom, né, pastor, esse Diego, canal aí. Que bom esse canal, é né? Essa ferramenta para os verdade. irmãos serem abençoados, os novos alunos, os já graduados, e a palavra está sendo divulgada. Coisa boa. Isso, isso mesmo, querido. Me diga uma coisa, tu lembra qual foi o ano que você veio? Você veio duas vezes aqui em Resende dar aula, né? Tu lembra os anos? Eu acredito. A primeira vez foi 2015. Isso, 2015. É verdade. 2015 ensinei, se eu não me engano, as manifestações do Espírito e É isso mesmo. depois retornei, eu acho que 2017. E aí nós começamos o ano com realidades da nova criação. Rapaz, você tá bom de memória, viu, meu irmão? Bom demais, cara. Ah! Não dá para esquecer não. Eu lembro que eu estava de dieta naquela época, tinha uma esfirra boa na cidade. É, eu sofri na sua dieta também. Mas vamos embora, vamos caminhando, vamos caminhando. Um dia a gente Verdade. chega lá. É verdade, a gente chega. Seja no dia que Jesus voltar, mas a gente chega. Oh, meu Deus. Mas a gente chega. Oh, meu Deus. Ajuda nós, Jesus. É verdade, Senhor. E Queridão, vamos o comer. áudio tá bom Diz. aí, pastor? Tá, a gente tá fazendo o teste aqui, eu vou te mostrar aqui quem tá comigo aqui, não sei se tu lembra dele, foi teu aluno. Eita, lembro. Com certeza. E aí, meu brother? Tudo bem? Tá tudo tranquilo, ele me dá um apoio todas as vezes aqui, Já, fica... já casou ou tá para casar? Já casou, né? Já tá casado, vai fazer o casamento com religioso. Ele ia fazer agora, mas a pandemia deu um atraso aí. Mas ele já está Uhum. casado, feliz, é um casal muito Glória a Deus. amado, né? Tanto ele como Tamires. Glória a E Deus. é gente boa demais. É Henrique, não é? É. Olha o nome dele, Henrique. Tem tudo a ver com vida de prosperidade, né? Eita, Henrique. meu Deus. Já começa bem no assunto já. Com o nome desse, É. o cara já começa bem. Ó, Tamires aí já mandou o ha-ha-ha aí, ó. Ah, foi? Eita, Glória. Já recebeu Ó, aí, já irmã. tem. Já recebeu, já. Já recebeu. Diego, querido, aqui Ah, você impactou muito o pessoal aqui, foi uma benção. Todo mundo fala, né? Geralmente quando eu converso com alunos uhum, graduados, aqueles que tiveram uhum. aula contigo, eles falam, né? E diz, ah, rapaz, é aquele professor que parece uma metralhadora, né? Tem um versículo atrás do outro. Fica até difícil a gente anotar. Às vezes a gente confunde, a gente começa com Isaías e anota os capítulos de outro livro, porque foi tão rápido que eu perdi. Que é um versículo atrás da outra. Oh, meu Deus.
mas que Na trouxe um próxima, impacto na gigante. próxima vez eu vou Diz, melhorar. Na próxima vez eu melhoro. nada, não. Mas eles ficam impressionados com a quantidade de versículos, de palavra, né, sobre os fundamentos que se apresentam na tua vida, né? E nós Amém, pastor. sabemos que isso é a palavra da fé, né? Não É necessariamente verdade. as pessoas têm que saber capítulos e versículos, mas os textos bíblicos nós precisamos saber. E com Verdade. relação ao Faz tema parte. que nós vamos abordar agora, eu já vou começar contigo, sobre Uhum, vida de prosperidade, não é? uhum, Eu quero já te perguntar, já de cara, né? Já para a gente conversar. uhum. Ó, eu falei isso que eu te falei, Ieda também foi tua aluna, ela já botou aqui, é verdade, ó, tá vendo? Ah! Olha os alunos denunciando aí. Oh, meu É, Deus. denunciando. Abraço. Ah. Aí, eu quero que tu já Ah, responda essa pergunta. O que é ah. prosperidade bíblica? Glória a Deus. Então, começamos bem, né? Vida de prosperidade, para contextualizar, para eu responder essa sua pergunta, vida de prosperidade, quando eu cheguei no Rema, foi uma das matérias que mais mudou a forma que eu vinha pensando antes de cursar o Rema, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de vida de prosperidade, existe um grupo que acha que vida de prosperidade faz menção apenas à área financeira, e outro grupo acha que vida de prosperidade está falando apenas de algo que nós vamos desfrutar no céu. E aí, respondendo, o que é vida de prosperidade? A primeira coisa que a gente precisa aprender como conceito, né, do que é vida de prosperidade é uma vida completa no Senhor. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, Deus não nos chamou para viver a salvação, para viver a obra pela metade. Então, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, com respeito à libertação dos pecados, mas também com uma vida em abundância que fala sobre estar nessa terra, nós precisamos receber como herança de fato. Então, uma vida de prosperidade fala de uma condição espiritual que foi mudada. Hoje nós temos a vida eterna, somos possuidores da vida eterna, mas também fala de uma vida em abundância sobre a terra. E quando nós falamos de uma vida em abundância sobre a terra, nós não estamos falando apenas no âmbito do ter, mas nós estamos falando de ser alguém completo no Senhor, e porque somos alguém completos no Senhor, nós vamos viver aquilo que Jesus disse lá em Mateus 6, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é vida de prosperidade? É você entender que você nasceu de novo, de fato, você é um filho de Deus e você não vai ter direito a uma herança apenas no céu na eternidade. Mas Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele diz de uma forma muito expressa: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, a salvação não é algo que eu vou desfrutar apenas estando lá, mas é algo que eu já recebi, é algo que eu posso desfrutar sobre essa terra, é ser completo na família, é ser completo nos relacionamentos interpessoais, é ser completo na área sentimental, é ser completo também na área financeira, né? Porque às vezes alguns entram no extremo de achar que vida de prosperidade vai falar apenas de estar bem nessas áreas que eu citei. Mas eu digo, vida de prosperidade não fala de uma área próspera, mas fala de toda uma vida realizada e bem-sucedida no Senhor. Então, para resumir aí a pergunta, o que é vida de prosperidade? É você ser completo, pleno em todas as áreas da sua vida. Muito bom, glória a Deus, cara. Bênção Né? demais. E no meio cristão, né, existem alguns pensamentos e muitos deles sobre esse tema são equivocados, né? Como É na questão verdade. seguinte, a prosperidade, ela apenas Uhum. atinge alguns crentes ou é para todos os crentes? Então, voltamos, né, ao que eu citei agora.
a prosperidade ela vai atingir em todos os âmbitos dela, biblicamente falando, de uma forma integral, todos aqueles que são nascidos de novo. E lembrando que nós não estamos falando de prosperidade financeira, né? Nós estamos falando de prosperidade bíblica, que vai muito mais do que o dinheiro. Embora engloba o dinheiro, mas prosperidade é você estar completo em tudo. Tanto nas 3 dimensões do ser, no espírito, na alma e no corpo, como nos relacionamentos sobre essa terra. Então, todo nascido de novo, ele já foi alguém habilitado para desfrutar de uma vida próspera no Senhor. Não existe essa de que Deus tenha feito uma acepção, né? Chamado um grupo para desfrutar de uma vida completa e outros para viver mendigando. E isso, pastor, é sempre algo que eu gosto muito de falar em vida de prosperidade, é que muito vem da nossa vã maneira de pensar, né? Se nós nos achegarmos a Cristo e não passarmos pela renovação da nossa mente, a gente vai perder muito daquilo que a Bíblia fala sobre uma vida próspera. Porque conceitos antigos já nos foram acrescentados, informações, até mesmo no nosso relacionamento familiar, ali na nossa base familiar, foram construídos em nós. E se nós não nos abrirmos para pensar em prosperidade como a palavra de Deus fala, como a palavra de Deus nos ensina, nós vamos viver isso de uma forma bem limitada. E isso me lembra aquilo que está lá em Lucas, no capítulo 15, se eu não me engano, quando vem narrando sobre a parábola do filho pródigo, né? Está me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem. Eita glória. Então, Lucas, capítulo 15, se eu não me engano, quem tiver aí pode conferir e colocar aqui para gente, nós temos a parábola do filho pródigo. E algo me chama a atenção ali, e eu trago isso como conceito para a vida de prosperidade. Porque nós tínhamos ali um filho que desfrutava de tudo aquilo que o pai possuía, mas certa vez ele decidiu se separar, né? Eu esqueci a palavra que dá. Tem uma palavra jurídica para isso, se emancipar. Eu acho que é isso. Emancipar. Ele decidiu se emancipar daquilo, e a partir do momento que ele vai viver a vida dele, a Bíblia narra que ele entra dentro de uma crise. Ele sai muito bem, mas os dias vão passando e ele chega até mesmo ao estado de passar fome. E quando ele cai em si da besteira que tinha feito, e quando ele planeja retornar para a casa do seu pai, algo ali me chama a atenção. Porque quando ele decide voltar para a casa do seu pai, ele não pensa em retomar a posição que ele tinha. O estado de dignidade dele já tinha sido tão deteriorado que ele já não se via mais alguém digno de ocupar a posição de filho. Então ele diz, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até mesmo os empregados dele, eles têm pão disponível na mesa. Então eu não vou voltar na condição de filho, eu vou voltar na condição de empregado. E infelizmente, muitos crentes, quando nascem de novo, eles estão com o conceito de paternidade tão deteriorado que eles dizem, olha, eu quero apenas servir ao Senhor. E eu não estou falando que não somos servos do Senhor, mas a Bíblia também nos chama de filho. Então nós não só estamos servindo ao Senhor, mas nós temos Ele como nosso Pai. Então existem coisas que estão disponíveis para mim e para você que só será acrescentada à nossa vida quando essa ficha da paternidade do Senhor cair no nosso espírito, na nossa mente, né? Então o filho pródigo, ele diz, olha, eu vou voltar, mas eu não vou voltar na condição de filho. Eu vou voltar e eu vou ser um servo. E às vezes tem alguns crentes meio que melindrosos. Eu vou me relacionar com o Senhor, mas eu não quero desfrutar da herança, não. Eu quero apenas a salvação. Mas Deus não nos chamou para viver a metade da salvação. Ele nos chamou para viver de uma forma
plena, né? Integral. Então, respondendo à pergunta, prosperidade é para um grupo? Não. Prosperidade bíblica é para todo aquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo hoje, agora. Prosperidade bíblica é algo da parte de Deus já disponível para todas as áreas das nossas vidas, né? Oh, glória a Deus, bom demais, rapaz. Mandando um alô aqui para a Igreja Verbo da Vida de Copacabana, viu? Quem entrou aí. Mandando um Eita, abraço para o pastor João Diego. Eita. Igreja Verbo da Vida de Juazeirinho aqui também. Abraço. O pessoal está mandando um abraço. Juazeirinho. Pastor Abraão também, mandando aí um shalom para todo mundo aí. Seja bem-vindo, Pastor Abraão, professor do Rema também. Esteve aqui também conosco. Eu assisti a live dele ontem com Guilherme, do Uruguai. Meu Deus do céu. Eita, gente, Deus é bom. Mas é interessante isso, né, Diego? A questão da prosperidade, da vida de prosperidade, uma jornada feliz, né, em todas as áreas da vida, plenos em tudo. E tudo isso é disponível para todo nascido de novo. Verdade. Mas é muito importante a renovação da maneira de pensar, como você falou. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. A renovação da mente com relação à vida de prosperidade, sobre prosperidade. Então, é bom o senhor abrir esse leque aí para a gente, porque o senhor falou agora de uma jornada, né? Uma jornada bem-sucedida. E o apóstolo João fala sobre isso, né? Na terceira carta dele, ele vem falando ali no versículo 2, e ele fala, né? Interpretando o coração de Deus para a gente, ele diz, amado, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como vai bem assim como vai, deixa eu só ir lá para não, que eu esqueci o versículo aqui, para não citar errado. Assim como é próspera a sua alma, né? Assim como é próspera a sua alma, né? E quando ele fala ali que ele faz votos pela nossa prosperidade e ele relaciona, né, a nossa alma, isso me faz um link com Romanos capítulo 12, versículo 2, que é bem utilizado, né? Que o apóstolo Paulo fala de renovarmos a nossa mente, e ele fala que nós só vamos desfrutar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento que renovarmos a nossa alma. Existem alguns crentes que dizem, eu não estou provando da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus, como se isso dependesse exclusivamente do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo ele lista esse versículo ali, ele deixa bem claro, para a gente desfrutar dessas coisas, nós vamos precisar renovar a nossa mente. E renovar a mente é algo que só eu posso fazer por mim, né? Cada um. É um trabalho que cada um pode executar por si mesmo. E quando o apóstolo João fala ali que ele faz votos pela nossa prosperidade, aquela palavra prosperidade ali é eudom, que significa uma boa jornada, uma jornada rápida, facilitada. Então, o desejo de Deus para cada um dos seus filhos é que eles vivam uma jornada bem sucedida, uma jornada suprida em todas as coisas, mas se eu não me vejo como um filho de Deus que pode desfrutar dessa realidade, isso vai ficar travado. Eu vou viver apenas partícula. E Deus não nos chamou para viver partículas, né? Nós estamos vivendo aí dias de que pessoas estão, meu Deus, o que vai ser? Ei, meu irmão, a Bíblia diz que o justo, ele não se atemoriza com rumores do mal. Amém. Nós sabemos no Deus que temos crido, nós sabemos que a palavra continua valendo, e deixa eu te dar uma boa notícia. O nosso pai na fé, Abraão, em meio a uma grande crise, ele prosperou de forma sobrenatural. Se aconteceu com ele, se prepare, porque nós somos os próximos da fila. Então, trazendo, né, prosperidade, mencionando junto a renovação da nossa mente, isso vai ser vital. Não tem como desfrutar de uma vida próspera no Senhor se eu não mudar os conceitos errados e colocar aquilo que a palavra de Deus mesmo fala.
O que vai ser do amanhã? Gente, nós não temos todas as informações, mas a palavra de Deus já disponibilizou um bom material para ocupar a minha e a sua mente. Davi, certa vez, lá em Salmos, no capítulo 37, ele dá um testemunho disso. Ele fala que ele já foi moço, já foi jovem, já tinha chegado a uma idade, mas ele diz, olha, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar do pão. E isso eu puxo mesmo para a área de provisão, porque nós estamos vivendo dias dos ataques, a mídia mundial falando, né, de uma crise financeira, e alguns têm se apavorado. Meu irmão, Deus continua no trono, Deus continua Aleluia. sendo Deus, a palavra dele vai ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, falar de vida de prosperidade é falar de uma segurança que nós temos no Senhor, né, pastor? É isso mesmo, Diegão. Muito bom, muito bom. Esse processo de renovar a nossa mente é de extrema importância para vivermos tudo que Deus tem para nós no quesito de prosperidade, né? E falando sobre renovação de mente, sobre isso, a gente pode falar um pouco sobre muitos crentes têm um pé atrás com relação a essa palavra prosperidade. Né? É verdade. Talvez por ensinos equivocados e errados, né? Por entendimento errado. Mas a palavra prosperidade, ela não é má em si mesma. Nunca foi má. Ela apenas define o que você está vivendo, um tempo que você está vivendo. A palavra prosperidade, ela está definindo um estado, né? Aquilo que você é. Ela não é a palavra, não foi o diabo que criou essa palavra. Então as pessoas, vamos dizer, trabalham. Por que você sai de casa todos os dias para trabalhar? Para prosperar, para viver prosperidade. Não é isso? Porque você estuda a palavra de Deus e renova sua mente com a palavra de Deus, porque você está prosperando. Então, prosperidade é algo bom e nós precisamos entender isso. Aí veja, quando olhamos essas palavras e começamos a meditar sobre ela, e vamos agora entrar numa parte bem interessante, como você bem disse. O pessoal, quando fala em prosperidade, eles sempre vão para a questão monetária, dinheiro, né? Verdade. E você falou muito bem que prosperidade não é só isso. Isso está incluso, mas não é só isso. Um exemplo, o dinheiro é mau? Não. E outra coisa que a gente escuta muito, né? O Senhor também ensina a vida de prosperidade e sempre tem essa indagação. E o dinheiro é mau? A Bíblia, ou então alguns afirmam, a Bíblia diz que o dinheiro é mau. Eu digo, não, ele não tem esse poder todo. O dinheiro, por si só, ele não é mau. E a Bíblia não afirma que ele seja, né? O dinheiro, no lugar certo, ele é uma grande bênção para a nossa vida, para a propagação do reino, do evangelho. E o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele deixa isso bem claro. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O apego excessivo ao dinheiro, a idolatria, né? Entrar mesmo na influência de Mamon, né? Ali debaixo daquela idolatria de não conseguir viver desapegado do dinheiro, isso é mal, mas fala mais de um sentimento, de uma atitude do homem para com o dinheiro do que a cédula, do que a moeda, né? Então, o dinheiro, ele não é mal, ele é bênção quando está na posição certa. Agora, o sentimento de apego, de idolatria, ou de se colocar debaixo dessa influência, né, de ostentação, isso sim é um grande mal, e aqueles que têm entrado nessa vereda aí têm, de fato, como a Bíblia diz, provado de muitos males. Até Provérbios, me lembrei agora, fala, né, de não corrermos atrás da riqueza, porque certamente ela fugirá de nós, né? Assim como a águia que corre no céu, assim a riqueza fugiria de nós. O que Provérbios está tratando ali? Está falando dessa riqueza
dentro de um ponto de vista equivocado para filho de Deus. É aquela gana de ter, né? É aquela necessidade de cada vez mais obter. É a sanguessuga de Provérbios. Dá, só quero juntar, eu só quero para mim, e eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, não consigo abençoar, eu só penso em ter para mim, eu só penso em juntar para minha necessidade, e daqui a pouco eu estou dentro de uma grande idolatria. E alguns, por verem esse comportamento, já começam a entrar no outro extremo. Não, dinheiro tem corrompido os verdadeiros cristãos, dinheiro tem corrompido alguns filhos de Deus. O dinheiro não tem esse poder. Ele é bênção, ele de fato nos ajuda a viver essa vida completa sobre essa terra. Não se tem como você desfrutar de uma boa vida sobre essa terra se você não aprender a manusear o dinheiro. Então, nós precisamos mesmo até ter uma educação financeira para não cair em apuros, mas o exagero de alguns não pode ser para a gente um ponto de negação àquilo que Deus criou mesmo para nos favorecer. E algo que o senhor falou atrás, eu lembrei. Que alguns, quando se fala de prosperidade, eles ficam bem assustados, achando que prosperidade fala só do dinheiro. Se a gente pegar o contexto de Brasil, a gente vai ver que a igreja brasileira, no seu início, ela tinha muito uma ideia franciscana, né? Uma tradição franciscana. Para servir ao Senhor, eu preciso abrir mão de tudo. Eu preciso ser pobre, 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 para um dia ter direito à vida eterna, para merecer a vida eterna, né? Então entra mais uma vez naquela barganha. Eu faço, por isso eu tenho. Eu estou aqui comendo pão que o diabo amassou, mas um dia eu vou reinar com o Senhor. Então, nós precisamos abrir mão desse pensamento equivocado e colocar aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Davi disse, olha, eu já fui moço, já cheguei a uma idade, mas eu posso testemunhar. Justo não vai ficar mendigando pão, não. Justo vai viver uma vida abundante dentro da fase que está vivendo. Isso é importante, né, pastor? Porque às vezes nós falamos de prosperidade e alguns dizem, não, mas eu não tenho tanto que Silvio Santos tem. Ei, meu irmão, prosperidade nunca vai ser um conceito concreto. Nunca vai ser algo fechado. Prosperidade é bem relativo. Porque se eu olho para o meu histórico há 5 anos atrás e vejo a minha vida no contexto de hoje, não tem como alguém me dizer que eu não prosperei. E você pode fazer essa experiência na sua própria vida, pegar o retrovisor da sua vida, dar uma acompanhada nos últimos anos e você vai perceber o quanto que você prosperou. Você pode não ter, né, a mansão do Silvio Santos, mas, ei, se você antes não conseguia honrar as suas dívidas, né, os seus compromissos, melhor dizendo, de todo mês na sua casa, e hoje, graças a Deus, você tem conseguido viver essa vida de paz, meu irmão, que prosperidade gloriosa nós temos. Deitar lá, descansar e dizer, meu Deus, eu consegui cumprir todos os meus compromissos, eu consegui acertar tudo, e foi a sua poderosa mão que me favoreceu mesmo. Muito bom, Diego. Glória a Deus, gente. É isso aí, gente. E lembrando, né, que o dinheiro é um péssimo senhor e um ótimo servo. Verdade. Não é isso? O dinheiro não tem que estar em nossos corações, tem que estar em nossas mãos. Tem que lembrar sempre disso, né? E falando sobre isso, então nós vamos avançar mais ainda, Diegão. Eita glória! Eu não sei você, mas eu sou convertido desde muito tempo, desde 5 anos de idade, né? Sou mais santo do que todo mundo que está envolvido aí na live. Aí. E eu fui ensinado, né, de uma forma que até uma musiquinha que diz, né, o pobrezinho nasceu em Belém, né, falando de Jesus, o pobre, né, o coitadinho, que passava necessidades.
e tudo. Uhum. E só lembrando ao É pessoal que muito. está envolvido na live aí, que nós estamos falando sobre uma matéria do Rema, Vida de Prosperidade, que Glória a o Deus. Diego é professor dela também, tem sido uma benção. Isso aqui é para a gente refrescar a nossa memória e alcançar as É isso. pessoas que ainda não conhecem o Rema ou que estão paquerando com o Rema, vai ficando Uhum. sabendo o que se prega no Rema. Aí eu É vou e isso faço mesmo. uma pergunta a você, querido Diego. Ah, Jesus era pobre? oh, meu Deus. Tem até música, né, pastor? Jesus era pobre. Pobrezinho, nasceu em Belém. Nasceu em Então, Belém. sempre que eu falo disso em sala de aula, eu sempre vou lá pro seu nascimento, né? E eu começo a me questionar se um pobre nasce naquele cenário que Jesus nasceu. E eu vou só ler. Posso ler, pastor, pra gente? Pode ficar à vontade, rapaz. Eita glória! Deus é bom. Vou só ler aqui, refrescar refrescar a nossa memória Memória. com relação a isso, né? Nós temos nós temos Lucas no capítulo 2 no versículo Uhum. 1, né? Lucas, capítulo 2, quem estiver aí acompanhando, vou ler rapidinho só para a gente ganhar tempo, amém? Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E no versículo 4 diz: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Isso. o primeiro argumento que é citado para falar da pobreza de Jesus é o fato dele ter nascido em uma manjedoura. E o fato de Jesus ter nascido em uma manjedoura é mais um cumprimento profético do que a falta de dinheiro para nascer em um lugar melhor. A primeira coisa que a gente precisa trazer é que Jesus ele veio no papel de cordeiro. João Isso. Batista avistou a Jesus e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o Antigo Testamento fazia alusão a Jesus, fazia menção ou tipificava Jesus com a imagem do Cordeiro. Nós temos Êxodo, capítulo 12 ali, quando nós temos a imagem mais clara do Cordeiro Pascal, e tudo aquilo ali era a representação de Cristo na minha e na sua vida. Então, toda a Bíblia no Antigo Testamento vai falar de Jesus como Cordeiro. Até o momento que ele nasce, João Batista avista Jesus e diz: Ei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era um homem feito à minha e à sua semelhança. Mas quando João Batista o vê, ele não vê Jesus como um homem, mas ele já enxerga Jesus como sacrifício perfeito, o cordeiro que viria morrer no meu e no seu lugar. E dentro dessa imagem de cordeiro, nós temos alguns eventos proféticos no Antigo Testamento apontando para esse tipo de nascimento que Jesus teve. Porque como cordeiro, eu nunca vi o cordeiro nascendo em um grande hotel. Cordeiro geralmente vai nascer onde? Em uma manjedoura, num lugar, Manjedoura. num celeiro, né? Não, nada muito luxuoso, mas dentro da simplicidade do que é esperado para um cordeiro. Mas o interessante é que a Bíblia nos esclarece que Jesus nasceu naquele lugar, primeiro, pela necessidade de José de alistar-se,
Em segundo lugar, a Bíblia afirma que ele nasceu ali, não foi porque tinha faltado dinheiro, mas diz que não havia hospedagem disponível naquele lugar. Ah, mas Jesus, o pobrezinho de Belém. Meu irmão, Jesus de pobrezinho não tinha nada. Eu não vou falar aqui de Jesus vivendo uma vida de ostentação, porque é claro que esse não era o propósito da vida dele. Deus não nos chamou para ostentarmos, não. Isso. Dinheiro na nossa vida é uma bênção, é uma ferramenta de alcance para o reino. Não tem como financiarmos o grande avivamento que está por vir se o dinheiro não estiver na minha e na sua mão. E deixa eu te dizer, se o dinheiro está aí, né, financiando tráfico de droga, financiando aí todo o cenário de caos que o diabo gosta, meu irmão, esse dinheiro ele precisa sair desse patrocínio do inferno e ele precisa vir para a igreja, porque a igreja vai financiar esse grande avivamento. Mas voltando, o texto depois narra para a gente que Jesus ele recebeu a visita ali dos magos. Aí eu quero que você seja bem sincero aí comigo, né? Depois diz assim, ó. Aleluia. No versículo... Aleluia. Depois diz que Jesus, ele recebeu a visita dos magos. E eu quero narrar para você se isso é um cenário de alguém pobrezinho que nasceu em Belém. Primeiro, diz que eles ofertaram mirra, tá comigo, irmãos? Incenso, ouro, coisas preciosas. Aí eu digo para você, qual é o pobrezinho que você olha e o enxoval dele são coisas, utensílios preciosos? Então essa ideia tacanha de que Jesus ele era o pobrezinho, isso veio mais pela ignorância de não conhecer a palavra de Deus, isso veio mais pela tradição de mostrar Jesus como um coitado, um humilde, do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aí outra coisa que não tem tempo de abrir, mas eu vou citar para você. Aqui nós temos Campo Grande, um bairro próximo que é bem movimentado. Aí em Resende eu não conheço muita coisa, mas pensa aí um bairro bem popular de Resende, que tenha uns comércios bem popular. E pensa aí, quando foi que você estando lá, você já viu 2 indivíduos rasgando a roupa de um mendigo nesse lugar e dizendo assim, não, eu quero um pedaço dessa roupa para mim. Isso nunca aconteceu. Eu nunca vi alguém brigando pela roupa de um mendigo. A Bíblia diz que Jesus, no momento de derrota, digamos ali no momento, derrota, não estou falando Jesus ali sendo derrotado, mas eu estou falando de derrota no sentido dele sendo oferecido por nós, ele não estava ali em uma condição muito favorável, amém? Então Jesus ali, cumprindo toda a redenção, assumindo o lugar de miserável, de pecador, a Bíblia diz que os próprios soldados, nesse cenário, eles estavam tirando sorte da túnica de Jesus para cada um ficar com um pedaço. Aí eu digo para você, meu irmão, se Jesus fosse um miserável, pobrezinho de Belém, ninguém estaria brigando pelos trapos que ele vinha vestindo. Agora, pelo contrário, eles estavam tirando sorte porque a vestimenta de Jesus já era algo diferenciado. Eu não estou falando, vou ser enfático nisso, eu não estou falando que Jesus ostentava, mas eu estou falando que na jornada dele, ele foi suprido, ele foi próspero, ele foi sustentado pelo próprio Deus na jornada dele. Assim como eu e você seremos sustentados na nossa jornada pelo próprio Deus nessa terra. Irmãos, um estudioso uma vez fez um censo falando que a terra é tão rica, que daria para todos os seus habitantes viverem como príncipes sobre a terra. Olha isso.
É a terra Uhum. por si só. Existem tantas pedras preciosas, ouro, tantas riquezas, que daria para cada um dos seus habitantes viverem como príncipe. Aí eu digo para você: se o Deus que criou os céus e a terra, e criou a terra de uma forma tão próspera, tão rica, para nos suprir, será que ele não vai providenciar escape e livramento para a gente no momento de crise? Se todos os recursos que nós precisamos já está disponível na Terra, meu irmão, é só crer, porque o que impede de vivermos essas coisas é a incredulidade. Porque se eu digo, isso não é para mim, não, sinto muito, não vai ser. Agora, se você se levantar em fé e dizer, olha, ele é Jeová Jireh. Sabe o que é Aleluia. Jeová Jireh? Não, não é o Deus que faz a continha, não. Jeová Jireh é o Deus. Antes da necessidade chegar, ele já entra com provisão. Ele Glória a já Deus. disponibiliza escape para mim e para você. Nós temos isso em Gênesis 22. Abraão estava ali para sacrificar Isaac. Ei, o anjo disse: não precisa não, só olha ali, ó, já tem a oferta preparada. Meu irmão, Jeová Jireh, ele já se antecipou e ele tem sanado cada uma das minhas e das suas necessidades. Como vai ser? Eu não tenho todos os relatórios, mas se Deus precisar que os corvos voltem, as cordonizas encontrem o meu e o seu endereço, fica tranquilo, porque o sobrenatural está em movimento e ele vai continuar trazendo aquilo que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus, que bom, querido. Bênção Cadê? demais. Outra, né? Como é que um Jesus era pobre e tinha um tesoureiro no ministério dele, né? Não é verdade? Verdade, verdade. Se o Capítulo negócio 8 de fosse Lucas, pintado, né? é, capítulo 8 de Como que Lucas ele fala não de ia? mulheres que ofertavam no ministério de Jesus, né? Também é Verdade. interessante colocar que muitas pessoas dizem que Jesus era pobre porque há um costume judaico, né? Quando foram Uhum, apresentar a oferta, tanto José e Maria fizeram a oferta do pobre lá. uhum. A E rolinha, né? muitas pessoas, quando a gente está dando aula, eles questionam com relação a isso. Mas quando você vai Uhum, ler Lucas capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber que os magos, os reis que levaram o tesouro para Jesus, eles não levaram na manjedoura. Eles não uhum. encontraram Jesus na manjedoura, como até os filmes e os presépios mostram. É Não. verdade. Você vai perceber que eles foram levar na casa. E foi Uhum, depois daquela oferta. Então, o que acontece é que Jesus, o que eles receberam, enriqueceu a família de José. Jesus uhum, enriqueceu a família dele, né? De José e Maria, né? Então, quebra essa mentalidade que eles ofereceram a oferta do pobre, né? Porque é, Jesus era pobre. Não. Depois que Jesus verdade. recebeu, Deus já estava financiando tudo, né? É Há verdade. um estudo que aponta que naquele momento ali que Jesus recebeu todos aqueles tesouros ali financiou toda a família em si. Uhum, E até para o ministério, porque um judeu, quando chega a 30 anos, ele vai cuidar dos pais. E Jesus foi fazer o ministério. Como é que uhum, Maria ficou? Desde que aqui dali uhum. também, tudo que ele recebeu naquele dia que ele nasceu, contribuiu para poder manter a vida da mãe dele, né? Olha que coisa, Outra. gente. Então, a verdade é, Jesus não era pobre. A Uhum. Bíblia, A Bíblia desde ele tem. de Deuteronômio, né? Deus combatia a pobreza, Uhum, não é verdade? Em verdade. Israel Deus orientava os israelitas a combaterem a pobreza, a tirar seus irmãos da pobreza. Deus não é a favor da pobreza. Por isso a importância de renovar a mente com a palavra de Deus, né? E Diegão, olha mesmo, Diegão, se as Ah, pessoas têm problema, porque Deus não tem problema com riqueza, né? Nós não verdade. temos que fazer a riqueza o nosso Deus, mas Deus não tem problema. Uhum, As pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, analisam uma coisa. A Nova Jerusalém, como ela será? uhum. Imagine, quando João viu a Nova Jerusalém.
O que é que estava lá? Aos O tronos ouro da- é piso, chão, Uhum. e nós vamos andar. Olha que coisa, cada porta uma pérola. É Meu Deus do verdade. céu, brilhante, luxuosa, né? E aí, será que Deus tem problema com riqueza, Diego? Oh, meu Deus. Claro que não, né? Até lembrei agora você falando de Jesus. A Bíblia fala que ele tinha, né, uma casa em Cafarnaum, um lugar praiano. Cafarnaum, Eu até casa brinco, na né? praia. Jesus até casa à beira-mar tinha. E alguns dizem ele não tinha nem onde inclinar a cabeça, e completamente fora de contexto, que ele estava falando ali de Verdade. um momento, de uma jornada da sua vida, não estava falando de ser alguém desprovido ou alguém que não tivesse um amparo. E voltando à pergunta que o pastor fez, né? Deus não tem problema nenhuma com riqueza. Eu sempre brinco em sala de aula, brinco, mas falando sério, que se Deus tivesse problema com riqueza, ele seria o maior Deus problemático e bipolar, né? Porque ele diz que dele é a prata, dele é o ouro, Verdade. ou seja, se riqueza fosse problema, Deus seria um Deus bem problemático, porque toda riqueza, todo suprimento vem dele. E isso também, pastor, me abençoou muito. Porque quando Amém. Deus coloca ali que toda a riqueza da terra é dele, e nós sabemos que cédula, tudo isso é extraído, né, da matéria-prima, daquilo que a terra tem Isso. como riqueza, né? Quando Deus Isso. coloca toda a prata e todo o ouro é dele, ele está se mostrando como dono de tudo, né? E Verdade. às vezes alguns dizem assim: ah, mas o diabo, ele é príncipe dessa terra. De fato, a Bíblia diz que ele é. A terra, por assim dizer, foi arrendada a ele por um período que logo, logo acabará. Mas o fato dele ser príncipe não faz dele o criador, né? A terra não foi criada por ele, ele não tem poder criativo. Deus é o criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que neles há. Então, se Deus Isso. criou e ele se apresenta como Deus, dono de todo o ouro e de toda a prata, ele já deixa de uma forma bem clara para a gente, os seus filhos, que de fato os seus herdeiros somos nós. Aleluia. Existem muitos que não têm uma vida com Deus, que não são nascidos de novo, provando de riqueza financeira, e isso aí já é uma outra coisa, que existem princípios que são como lei, uma vez praticado, eles vão colher o fruto. Mas de uma forma legal, tudo aquilo que nós temos de riqueza, tudo aquilo que nós temos de criação de Deus disponível nessa terra, pertence a cada um dos seus filhos. Então não tem como eu ser filho de Deus, ele se apresentar como dono de tudo e eu estar com aquela mentalidade tacanha do filho pródigo. Não, eu vou voltar para o Senhor, mas eu não quero direito à mesa, não. Eu quero comer o farelo dos porcos, hein? O filho pródigo chega e o pai não quer nem saber do erro dele. Ele já vem fazendo festa, dando anel, dando, né, um banquete. E muitas vezes nós chegamos e achamos que isso é humildade. Não, eu sou humilde, eu não quero, Não. não. Irmãos, não aceitar aquilo que o próprio Deus disponibilizou ao nosso favor, me desculpe e me ame, não tem nada de humildade. É muita Verdade. arrogância e soberba. Porque se Verdade. Deus disponibilizou e eu digo eu não aceito, eu estou dizendo eu sou melhor do que você. Então, se Deus disponibilizou toda a riqueza dessa terra aos seus filhos, irmãos, nós precisamos mesmo desfrutar dessas coisas. Necessidades serão supridas. Eu não estou falando do exagero de prosperidade financeira, não. Eu estou falando do equilíbrio que a palavra de Deus traz. Aquilo que faz parte da nossa jornada será acrescentada pelo próprio Senhor. Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17, ele diz que é o Senhor que nos dá forças para adquirirmos Aleluia. riqueza. Não existe Isso mesmo. nada
que possamos receber nessa vida se não chegar pela mão do Senhor. Então, nós estamos trabalhando, estamos produzindo, mas quem nos acrescenta, quem nos dá mesmo força, habilidade, quem nos traz, né, de forma abundante a provisão é o Senhor. E nós precisamos, já só para concluir essa parte, pastor, nós precisamos desfrutar de graça na área financeira. Porque às vezes nós desfrutamos de graça em todas as áreas, mas quando chega na área financeira a gente fica meio que travado, meio que envergonhado. E Deus me falou algo há 2 anos e meio atrás. Ele disse, Diego, graça é você colher aonde você não plantou. Você não plantou salvação e você colheu. Por que que você quer viver apenas pelos recursos que chegam do seu trabalho? Trabalho é uma das ferramentas para eu te prosperar, mas eu posso, com a minha mão de graça, te acrescentar de forma sobrenatural. Irmãos, o Deus que tira o câncer de um segundo para o outro é o Deus que faz a provisão chegar por meios incalculáveis. Eu nunca pensei, ei, Deus vai te alcançar, só creia. Só fique firme naquilo que a palavra de Deus diz e vai acontecer. Muito bom, glória a Deus, gente. É isso aí. A gente teria muita coisa para conversar, né? Mas é só uma degustação do que o Rema ensina, né? Vida de prosperidade. Venha para o Rema, porque tem um banquete disponível nessa escola, matérias tão gloriosas, edificantes. E às vezes eu encontro alguns alunos dizendo aonde que isso estava escrito. Eu digo, sempre esteve aí. Mas glória a Deus que o Rema tem o compromisso com a palavra mesmo de nos ensinar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, se você está aí nos assistindo e não conhece essa escola, eu quero te incentivar a procurar a respeito do Rema aí, Resende ou mais próximo da sua casa. E às vezes alguns dizem, por que vocês fazem tanta propaganda do Rema? E eu digo, não, aluno do Rema não faz propaganda. Aluno do Rema conta o seu próprio testemunho. Foi tão bom para mim que eu preciso compartilhar com alguém. Né, pastor? Você falando isso, eu pensei logo, aluno do Rema não faz propaganda, ele é a propaganda. É a propaganda, é verdade. Foi tão afetado, impactado, que já virou o outdoor da escola. É verdade. E lembrando, né, que nós temos ainda 5 minutinhos, que, como você bem frisou, nós não estamos falando de uma vida de prosperidade arrogante, sem limites. A gente está falando de uma vida de prosperidade onde a prosperidade Deus nos dá por causa da generosidade. Isso vem para que a gente seja generoso, para que nós possamos ser um canal de Deus para alcançar as pessoas, né? Aí eu queria que você refletisse comigo, as pessoas que estão aí nos ouvindo, refletisse por tudo que eu e Diego estamos falando aqui. Se você não tiver uma mente preparada para administrar os recursos do Senhor, porque nós somos mordomos dos recursos do Senhor, toda a terra é dele, todo recurso é dele, e está em nossas mãos. Se você não tiver uma mente sadia e preparada, você colocará tudo a perder por uma imaturidade no pensamento. Então, quando mais a gente renova a nossa mente com a palavra de Deus, pensando como Deus pensa, cada vez mais nós estamos habilitados a administrar as coisas que são do Senhor. Amém? Veja como uma coisa interessante, Diego. É como dízimos e ofertas, como você falou. Dízimos e ofertas não foi algo da lei. Dízimo não é da lei. Foi emprestado à lei. Mas já funciona desde muito tempo. E eu faço a seguinte colocação. Você já imaginou, Diego, se nós tirássemos da história da igreja dízimos, se nós tirássemos, voltasse lá atrás, nós tivéssemos o poder de voltar lá atrás e alterar como os Vingadores, lá o último filme, né? E tirássemos os dízimos, sabe o que aconteceria, Diego? Nós não estaríamos aqui agora fazendo isso. Talvez nós não estivéssemos nem salvos. Nem estivéssemos nem salvos.
Porque É eu verdade. costumo dizer que é como um garçom, né? O ministro é o Uhum. garçom, né? A comida é o evangelho, né? Verdade. Ou melhor, o ministro é a bandeja, a comida é o evangelho, mas o garçom é o dízimo e a oferta, Glória a que Deus. propicia para isso. Então, é uma Uhum. verdade. Eu quero deixar É você à verdade. vontade agora, Diego, para encerrar sobre isso. Nós temos ainda 2 minutinhos e meio. Manda abraço, Diego. Eu já quero te agradecer, viu? Pela sua disponibilidade, estar presente conosco. Foi uma bênção. Nós amamos você, querido. Tu é muito Amém, querido aqui em pastor. Resende. Ô, honra minha, viu? Obrigado pelo convite. Quero agradecer ao senhor, Leila. Beijo aí nas meninas, Alice, Lívia, Bia e todos os irmãos aí, tanto da igreja, né? Do Verbo Isso. Resende como do Rema. E de fato, vocês estão no nosso coração. E conte com a gente sempre, porque certamente contaremos com vocês também. E, irmãos, nós queremos agradecer mesmo a participação de cada um e incentivar. Se você não conhece essa escola, procure, porque foi apenas uma degustação de muitas coisas boas que será falada, tratada, e eu creio nessa palavra te abençoando em nome de Jesus. Amém? Beijão, pastor. Tamo junto. Muito bom, querido. Um abração, viu? Até mais. Abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, queridos. Que momento maravilhoso, né? Que aula, degustação poderosa, muito bom. E só foi a abordagem de algumas coisas, né? Mas você pode entrar no portal do rema.org.br, se informar mais ainda e venha estudar nessa escola. Nós fazemos esse convite a você. Você pode entrar no telefone que foi colocado aqui nos comentários aqui, postado aqui, você entre em contato para se informar mais sobre essa escola, né? Centro de Treinamento Bíblico. Uma bênção para a sua vida. Foi para mim e será para você também. Forte abraço. Amo vocês.